Meu chefe me deixou sozinho para liderar a reunião e disse que eu nunca conseguiria nada. O relógio do escritório marcava 9 horas e 15 minutos quando meu chefe, com um sorriso gelado e olhos que pareciam furar minha alma, me deixou sozinho diante da equipe inteira. Ele se levantou lentamente, arrumou o blazer e disse, com aquela voz cortante como lâmina, tente liderar isso, mas, claro, você nunca vai conseguir nada. Depois virou-se e saiu, batendo a porta com um estrondo que fez o ar tremer. Senti como se estivesse despido, exposto, sem defesas. Todos os olhares se voltaram para mim, curiosos, julgadores, alguns até com um toque de pena disfarçada de simpatia. Minha garganta secou, minhas mãos começaram a tremer, e o coração disparou como se tentasse fugir do peito. Cada palavra que ele deixará para trás era uma punhalada invisível, e a humilhação se espalhou pelo ambiente como um gás silencioso, sufocante. Enquanto gaguejava minhas primeiras frases, lembranças da minha infância surgiram como flashes rápidos e dolorosos. Lembrei da mãe, sorrindo com orgulho quando eu mostrava meus desenhos, das noites em que meu pai me abraçava apertado, tentando me convencer de que eu podia enfrentar o mundo, mesmo quando eu me sentia pequeno demais. Eram memórias de calor e proteção, agora contrastando brutalmente com a frieza do olhar do meu chefe. Ele era como um tumor silencioso, crescendo e corroendo qualquer confiança que eu ousasse ter, transformando pequenas inseguranças em abismos sem fim. No começo, eram apenas pequenas agressões emocionais, comentários sutis sobre minha aparência, risadinhas quando eu apresentava ideias, tarefas atribuídas com prazos impossíveis. Eu sorria, tentava justificar, acreditava que tudo era apenas estilo de liderança. Mas o veneno se tornou mais evidente com o tempo. Mensagens no meio da noite criticando meu trabalho, e-mails públicos destacando erros que ele mesmo provocava, elogios distribuídos aos outros enquanto eu recebia olhares de reprovação silenciosa. Cada dia que passava, a sensação de vulnerabilidade se aprofundava, e o medo de falhar diante de todos se tornava quase insuportável. A escalada atingiu um ponto crítico quando, durante uma reunião decisiva para a empresa, ele me chamou de inútil em frente a todos e fez um comentário sarcástico sobre minha carreira estar destinada ao fracasso. O impacto foi devastador, minha confiança despedaçada, meu rosto queimando de vergonha, mãos suadas e tremendo sobre a mesa. Foi como se cada ato de bondade que eu conhecera, cada abraço familiar, cada palavra de incentivo, tivesse sido ridicularizado diante de uma plateia fria e indiferente. Naquele momento, percebi que o verdadeiro crime não era apenas verbal, era a destruição sistemática de quem eu era. O ápice da humilhação veio quando ele deixou a sala durante uma apresentação importante e, para piorar, desligou o projetor propositalmente, deixando-me sem recursos, enquanto a equipe olhava sem saber se ajudava ou ria. Eu sentia meu corpo travar, os olhos marejados e a garganta seca, tentando controlar a vergonha que explodia por dentro. Cada detalhe do momento parecia gravado em câmera lenta, o tilintar da xícara de café caída, o sussurro confuso dos colegas, a sensação de que o mundo inteiro tinha se voltado contra mim. Foi como se estivesse sendo lapidado por uma multidão de mãos invisíveis, cada golpe carregado de desprezo. As consequências começaram a se espalhar rapidamente. Rumores surgiam pelos corredores, algumas pessoas começaram a me evitar, outras me olhavam com pena ou curiosidade maldosa. Mesmo fora do trabalho, o efeito reverberava, vizinhos cochichavam, amigos me perguntavam sobre minha difícil semana, e eu me sentia cada vez mais isolado. Enquanto isso, ele continuava imperturbável, quase triunfante em sua manipulação silenciosa, ignorando qualquer limite ético ou moral. E, no entanto, em meio ao caos, surgia um estranho alívio. Depois do furacão de humilhação, o escritório parecia suspenso, silencioso, como se o mundo tivesse parado para me deixar recuperar o fôlego. Mas o vazio era inquietante, um espaço silencioso que parecia ecoar cada palavra cruel que ele tinha dito, e cada gesto de indiferença que eu ainda não havia esquecido. Foi nesse silêncio que descobri antigas cartas e e-mails de outros funcionários, mensagens que revelavam que o comportamento do meu chefe não era recente. Havia uma linha de manipulação e crueldade que se estendia por anos, segredos de antigas vítimas que nunca se atreveram a se manifestar. Ele não era apenas tóxico, era predador, esperando o momento certo para destroçar quem se colocasse à sua frente. Dias depois, comecei a receber indiretas nas redes sociais, comentários ambíguos, mensagens de desculpas veladas, pequenos gestos de aparente arrependimento. Mas nada era direto, nada comprometido, era um jogo sutil, tentando medir meu limite e minha reação. E então, algo inesperado aconteceu, um gesto de bondade real.
Ele me entregou, sem testemunhas, uma oportunidade de liderar um projeto crítico, sem interferências, como se finalmente estivesse disposto a colocar a confiança em minhas mãos. O contraste com tudo que tinha feito antes era doloroso e confuso. A tensão pairava no ar, e eu percebia que, apesar do gesto, nada estava realmente resolvido. A sombra do que ele tinha feito ainda pairava, e a linha entre confiança e traição se mantinha tênue. O escritório começava a mudar, mas a pergunta permanecia: poderia eu confiar novamente nele, mesmo depois de tanto dano? O telefone vibrou com uma nova mensagem dele, dessa vez direta: precisamos conversar. Meus dedos tremiam enquanto lia. A sala silenciosa parecia maior, mais fria. E eu sabia que, independentemente da resposta, nada seria como antes. A mensagem dele queimava meus pensamentos como fogo invisível. Precisamos conversar. Li e reli várias vezes, cada palavra ecoando na minha mente como um martelo. Meu corpo reagia automaticamente, um frio percorreu minha espinha, e minhas mãos começaram a suar. Algo dentro de mim gritava para ignorar, fugir, manter distância. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de fechar ciclos, me puxava para frente, como se estivesse andando na corda bamba sem rede de proteção. No dia seguinte, ele pediu que eu fosse até seu escritório antes do expediente. Ao entrar, encontrei-o sentado atrás da mesa, uma postura calma, quase excessivamente controlada. Nada na sala indicava arrependimento, nada sugeria bondade genuína. Mas havia um detalhe que me perturbou: ele não tinha recebido ninguém naquele horário. Era só eu e ele, e isso fazia com que cada palavra que ele dissesse soasse como uma armadilha silenciosa. Ele começou com perguntas triviais, aparentemente inocentes, sobre meu trabalho, sobre a equipe, sobre os projetos que estavam em andamento. Mas percebi rapidamente a sutileza da manipulação: cada frase era uma forma de medir minha reação, cada elogio mínimo, uma tentativa de fazer eu baixar a guarda. E, ao mesmo tempo, havia algo perturbador em seu olhar, como se ele esperasse que eu traísse meu próprio instinto. Eu me lembrava do quão destrutivo ele podia ser, das humilhações públicas, das pequenas sabotagens que me deixaram exausto e desconfiado de tudo e de todos. Enquanto tentava manter a compostura, flashes de cenas antigas vieram à minha mente, ele rindo discretamente quando eu me atrapalhava em reuniões, corrigindo-me de forma que parecia ajudar, mas que sempre me colocava em evidência diante dos outros. Era impossível não sentir o contraste entre ele e minha família, entre a indiferença e a maldade premeditada, entre o cuidado genuíno da minha mãe e o olhar calculista de um homem que parecia se alimentar da insegurança alheia. O ponto de ruptura começou quando, em meio à conversa, ele fez um comentário que parecia inofensivo, mas que abriu uma ferida antiga: sabe, se você não fosse tão sensível, talvez já tivesse chegado mais longe. O peso daquela frase era esmagador. Cada palavra carregava uma acusação, uma lembrança do passado em que ele me expunha à vergonha, do desprezo silencioso que eu enfrentava diariamente. Senti o corpo congelar e a respiração falhar. Era impossível separar o presente das cicatrizes do passado. Nos dias seguintes, a escalada voltou com força total. Comentários maldosos, provocações veladas, pequenas armadilhas que eu só percebia no último segundo. A equipe começou a notar minha atenção, alguns colegas tentavam ajudar discretamente, outros apenas observavam, quase com satisfação silenciosa. E ele, impecável, continuava a observar de longe, como se fosse o maestro de uma orquestra de humilhação. O ápice da escalada veio durante uma reunião de diretoria. Ele me deixou sozinho novamente, dessa vez com um relatório que deveria ser apresentado a investidores. Era complexo, cheio de dados, detalhes que ele nunca havia explicado direito, e o tempo para me preparar era mínimo. Quando comecei a falar, percebi que ele havia incluído informações incorretas de propósito, e o efeito foi devastador: perguntas cortantes, olhares de reprovação, cochichos na sala. Meu rosto queimava, minha voz falhava, e o silêncio entre as palavras parecia gritar meu fracasso. No final da reunião, ele entrou abruptamente, como se nada tivesse acontecido, e disse calmamente: bom, agora todos sabem a realidade. Mas não se preocupe, você vai aprender. Todos os olhares voltaram para mim. Era a humilhação máxima, planejada, executada, observada. Eu saí da sala cambaleando, cada passo pesado como se levasse pedras presas aos pés. As consequências sociais começaram a se multiplicar. A fofoca se espalhou pelo bairro, vizinhos comentando sobre minha suposta incompetência, familiares perguntando discretamente se tudo estava bem no trabalho, amigos evitando assuntos de carreira comigo. Cada mensagem recebida parecia uma acusação silenciosa, cada sorriso alheio, um julgamento.
Ele se mantinha intacto, intocado, como se fosse imune ao caos que provocava. Mas foi nesse momento que comecei a perceber uma mudança sutil na dinâmica. Um gesto inesperado veio dele, um elogio genuíno, simples, enviado por e-mail, reconhecendo minha dedicação e habilidade em uma tarefa específica. Era quase imperceptível, mas diferente de qualquer gesto anterior. Não havia manipulação aparente, apenas um reconhecimento frio, mas real. A sensação era confusa, alívio misturado com desconfiança. Pouco a pouco, comecei a receber cartas e mensagens indiretas, algumas mais abertas, outras repletas de enigmas. Ele tentava se aproximar, mas de uma maneira calculada, deixando-me decidir se queria permitir essa aproximação. Cada palavra era medida, cada gesto, analisado. Era uma dança perigosa entre confiança e traição, um jogo emocional que me deixava alerta a cada segundo. E então veio algo que eu jamais esperava, um gesto altruísta que não tinha nada a ver comigo, mas que me mostrou que ele era capaz de bondade genuína. Ele ajudou silenciosamente um colega em dificuldade, sem se expor, sem buscar crédito, sem esperar reconhecimento. A notícia chegou até mim, e apesar da incredulidade, algo dentro de mim mudou. O homem que tinha destruído minha confiança parecia, de repente, ter um fragmento de humanidade que eu jamais tinha visto. Ainda assim, o passado pesado pairava. Cada gesto era uma incógnita, cada sorriso uma armadilha em potencial. A tensão entre nós permanecia, e a dúvida sobre o futuro crescia. A pergunta que ecoava em minha mente era clara: poderia confiar novamente em alguém que tinha sido capaz de tanta destruição, ou estaria apenas preparando o terreno para a próxima humilhação? E naquela noite, ao sair do escritório, encontrei uma carta endereçada a mim, deixada discretamente na minha mesa. As mãos tremiam enquanto eu a abria, e o cheiro do papel novo misturava-se ao frio que sentia por dentro. As palavras eram simples, mas carregadas de significado: hoje é diferente. Mas amanhã, só você poderá decidir se será possível confiar novamente. Meu coração disparou. O frio percorreu minha espinha, e a sensação de suspense era quase física, como se o ar estivesse comprimido em torno de mim. Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. O dia amanheceu cinzento, como se o céu inteiro refletisse o peso que eu carregava dentro de mim. Cada passo rumo ao escritório parecia atravessar um túnel de ansiedade, onde cada sombra podia esconder uma nova humilhação, cada sorriso alheio poderia ser a máscara de um julgamento silencioso. A carta dele ainda queimava na minha mente, cada palavra reverberando com uma mistura de medo e curiosidade: hoje é diferente. Mas amanhã, só você poderá decidir se será possível confiar novamente. Ao entrar no prédio, senti imediatamente que algo estava errado. O ar parecia mais denso, os corredores mais silenciosos do que o habitual. As pessoas que normalmente cumprimentavam com um aceno rápido pareciam evitar meus olhos, como se antecipassem a tempestade que se aproximava. Subi pelo elevador, cada andar fazendo meu coração disparar mais rápido, e quando cheguei ao meu departamento, encontrei um clima de tensão quase palpável. Sussurros cessaram abruptamente quando eu passei, e o silêncio parecia gritar que algo estava prestes a acontecer. Ele me chamou para uma reunião extraordinária, com toda a equipe presente. Ao entrar na sala, senti o olhar de cada pessoa me penetrar e, no fundo, sabia que aquilo seria o teste mais cruel até então. O ambiente parecia montado para um espetáculo de exposição, projetores ligados, papéis sobre a mesa, cadeiras alinhadas como se fossem espectadores de uma execução pública. Ele permaneceu sentado, calmo, observando cada movimento meu, enquanto eu tentava organizar meus pensamentos e esconder o tremor que começava a subir pelo corpo. No início, ele começou com comentários aparentemente neutros, mas havia uma tensão velada que cortava o ar. Perguntas sobre minhas decisões, sobre projetos, sobre prazos, todas carregadas de uma ambiguidade cruel, uma forma de medir minha resistência, de fazer minha confiança vacilar. Cada resposta que eu dava parecia insuficiente, cada sorriso forçado, cada pausa, tornava-se motivo para pequenos olhares de desdém entre os colegas. E então, a armadilha se revelou: ele havia alterado um dos relatórios mais importantes do projeto, introduzindo números falsos que só seriam notados no momento da apresentação. Quando comecei a expor os dados, percebi que algo estava errado. Os gráficos não batiam, os indicadores pareciam contradizer tudo o que eu sabia. Senti a sala tremer com murmúrios e olhares de reprovação. Meu rosto queimava, as mãos suavam, e a sensação de estar sendo despido emocionalmente voltou com força total. A humilhação atingia níveis quase físicos, e eu lutava para manter a voz firme, enquanto o coração parecia querer sair do peito.
Ele se levantou lentamente, interrompendo minha apresentação com um sorriso frio. Interessante, muito interessante. Mas é assim que você quer mostrar sua competência? A frase era um golpe, um lembrete de todas as vezes que ele havia destruído minha confiança antes. E, como sempre, a plateia observava em silêncio, alguns com pena, outros com satisfação quase invisível. Era uma execução emocional, e eu estava no centro do palco. O ápice da humilhação veio quando ele, de forma calculada, expôs minhas falhas para os investidores, fazendo parecer que toda a incompetência era minha, e que a equipe apenas seguia minhas decisões erradas. Era uma manipulação perfeita, um crime emocional planejado com precisão cirúrgica. A raiva misturava-se com a vergonha, e a vontade de gritar era quase física, mas eu mantive a compostura, engolindo cada lágrima que ameaçava escapar. Quando a reunião terminou, saí cambaleando, cada passo pesado, sentindo o peso do olhar de todos me perseguindo. Do lado de fora, a cidade parecia indiferente, cada pessoa imersa em sua rotina, enquanto eu carregava a humilhação como se fosse um corpo morto atado às minhas costas. Mensagens e e-mails começaram a chegar, fofocas se espalhando rapidamente, alguns colegas enviando comentários velados, outros apenas observando, confirmando que minha reputação estava sendo destruída com a velocidade de uma avalanche. Mas foi nesse momento de aparente desespero que algo inesperado aconteceu. Ele se aproximou de mim discretamente, quando ninguém mais observava, e entregou um documento com uma oportunidade que poderia reverter parte do desastre, um projeto crítico, liderado apenas por mim, sem interferências, sem armadilhas aparentes. Era um gesto que misturava risco e esperança, algo que contradizia toda a crueldade que ele havia exercido até então. Enquanto analisava o documento, flashes do passado vieram à mente, as pequenas humilhações, as manipulações diárias, a frieza que ele exibia com perfeição. Mas também vieram memórias de momentos bons, raros e frágeis, colegas ajudando discretamente, palavras de incentivo da minha família, lembranças de gestos de bondade que eu quase esquecia que existiam. O contraste era doloroso, uma corda bamba entre confiança e medo, esperança e ceticismo. No dia seguinte, comecei a trabalhar no projeto, ciente de que qualquer erro seria explorado, qualquer falha, amplificada. Mas algo mudou. Ele começou a me observar de forma diferente, silenciosa, não mais buscando falhas imediatas, mas permitindo que eu assumisse a liderança. A tensão ainda existia, mas havia espaço para crescimento, e eu senti que, talvez, estivesse começando a entender a complexidade dele, um homem capaz de crueldade extrema, mas também de gestos de humanidade inesperados. E então, a revelação do passado oculto veio à tona. Descobri e-mails antigos, cartas internas, registros que mostravam que seu comportamento tóxico não era apenas presente, era histórico, enraizado em sua própria trajetória, uma cadeia de manipulações e crueldade que afetava não apenas mim, mas todos ao redor há anos. Era um homem marcado pelo próprio passado, e suas ações comigo eram parte de um padrão que ele não sabia, ou não podia, quebrar. Mas, mesmo com essa revelação, a tensão permanecia. A carta deixada na minha mesa, o documento entregue discretamente, o gesto de permitir que eu liderasse algo importante, tudo isso criava um enigma emocional que eu ainda não sabia decifrar. Ele estava mudando, ou era apenas uma nova forma de manipular? Naquela noite, ao revisar o projeto em casa, recebi uma nova mensagem dele: se confiar, você verá a verdade. Mas se duvidar, tudo pode desmoronar. A frase pairou no ar como uma ameaça velada e uma promessa simultânea, deixando meu coração acelerado, minha mente em alerta. O suspense era quase insuportável, e a pergunta que eu não conseguia calar era clara: estaria eu prestes a enfrentar a maior humilhação da minha vida, ou a primeira oportunidade real de redenção e reconstrução? E assim, com o projeto crítico diante de mim e as sombras do passado rondando cada decisão, o futuro parecia uma corda esticada sobre um abismo. Um passo em falso, e tudo poderia ruir. Um passo certo, e talvez eu finalmente pudesse provar a todos, inclusive a mim mesmo, que nada podia me destruir por completo. O dia amanheceu pesado, carregado de uma tensão que parecia atravessar as paredes do escritório e se infiltrar nos meus ossos. O projeto crítico que ele me confiara era agora minha única chance de provar a todos, e a mim mesmo, que não era apenas a vítima de suas humilhações. Mas a sensação de perigo pairava sobre cada passo meu. Cada e-mail enviado, cada planilha revisada, cada decisão tomada parecia ser observada com olhos invisíveis, calculando o momento exato para me derrubar. Ao chegar à sala de reuniões, notei que ele já estava lá, sentado com a postura calma de sempre, porém, havia algo diferente, um brilho nos olhos, quase imperceptível, que misturava curiosidade e desafio.
Era como se ele estivesse prestes a testar os limites do que eu podia suportar. A equipe, por sua vez, estava mais tensa do que nunca, os sussurros cessaram, e todos aguardavam o início do que parecia ser o ponto culminante de meses de humilhação silenciosa. Comecei a apresentação do projeto com cuidado, controlando a respiração, tentando esconder o nervosismo que ameaçava transbordar. Cada slide, cada número, cada previsão financeira que eu apresentava era minuciosamente analisada por ele, que fazia anotações discretas com uma precisão quase cirúrgica. A tensão aumentava, e eu podia sentir o suor escorrer pela minha testa, as mãos tremerem levemente. Cada palavra que saía da minha boca parecia pesar toneladas, cada gesto parecia amplificado pelo silêncio da sala. Mas, então, veio o inesperado. Durante a explicação de um dos relatórios mais complexos, ele interrompeu com uma pergunta cortante, uma daquelas que pareciam inocentes, mas que carregavam o potencial de destruir toda a minha credibilidade. Você tem certeza desses números? Não acha que estamos esquecendo algo crucial? A sala ficou em silêncio absoluto, os olhares se voltaram para mim, e a pressão parecia dobrar o ar ao meu redor. Eu sabia que os números estavam corretos, mas a dúvida introduzida por ele era venenosa. Senti minhas mãos tremerem, e um frio percorreu minha espinha. Cada segundo se arrastava, e parecia que todo o mundo estava assistindo à minha queda iminente. Então, com um esforço que exigiu toda a força que eu tinha, respondi com firmeza, explicando cada detalhe e justificando cada dado. Mas o suspense ainda pairava, eu podia sentir o perigo, como se estivesse prestes a ser lançado em um abismo. Foi nesse momento que a explosão aconteceu. Ele, de forma calculada, projetou na tela um gráfico alterado, que contradizia os números que eu apresentava, e disse: "Olha só, todos. Parece que temos um problema sério." O murmúrio começou a crescer, e os olhares dos colegas se tornaram inquisidores. Meu rosto queimava, a garganta secou, e a sensação de ser exposto diante de todos, de ser acusado de incompetência diante de investidores e colegas, era quase física. Cada batida do coração parecia ecoar como um tambor de julgamento. Mas eu não podia ceder. Respirei fundo e expliquei novamente, detalhando cada cálculo, cada metodologia. Mas ele interrompia continuamente, cada vez mais agressivo, questionando tudo, fazendo parecer que eu estava perdido, que tudo era culpa minha. A humilhação atingiu um nível quase insuportável quando ele fez uma observação que ninguém havia percebido. Você realmente acredita que pode liderar algo assim? Ou está apenas sonhando acordado? A frase era uma faca, e eu senti cada corte, cada pontada. Ao final da reunião, minha imagem estava arruinada aos olhos da equipe e dos investidores. Alguns cochichos, alguns sorrisos discretos de satisfação, outros olhares de pena silenciosa. Senti vontade de desaparecer, de fugir dali para sempre. Mas ainda havia uma centelha de resistência, uma força que me dizia que eu não podia ceder completamente. Eu precisava transformar aquela dor em combustível, precisava sobreviver a essa tempestade de humilhação. Após a reunião, ele se aproximou de forma inesperada. A sala estava quase vazia, e ele disse calmamente: "Você se saiu melhor do que eu esperava. Mas lembre-se, agora você sabe como é estar completamente exposto. A próxima vez, não terá segunda chance." A ameaça velada pairava, mas também havia algo em seu tom que sugeria respeito, uma mistura confusa que me deixava alerta e desconfiado. Nos dias seguintes, as consequências sociais se intensificaram. Rumores se espalharam, colegas evitavam qualquer conversa sobre o projeto comigo, investidores questionavam detalhes adicionais, e eu sentia o peso da humilhação persistir. Mas algo havia mudado, eu percebi que, apesar do caos, ainda tinha controle sobre minhas ações. A força que ele não podia destruir estava dentro de mim, e cada gesto dele, cada indireta, só reforçava minha determinação em provar meu valor. Enquanto isso, descobri mais segredos do passado dele. Arquivos internos revelavam que suas humilhações não eram apenas estratégias isoladas, mas um padrão antigo de comportamento tóxico. Ele havia manipulado, exposto e controlado outros funcionários da mesma forma, mantendo um histórico de vítimas silenciosas que nunca ousaram confrontá-lo. Era assustador perceber que eu não era o único alvo, mas também fortalecedor, porque entendia que suas ações eram fruto de sua própria falha moral, e não da minha incapacidade. E então, em um gesto surpreendente, ele se aproximou novamente, oferecendo uma oportunidade de reparação parcial, permitir que eu liderasse um segundo projeto, desta vez com autonomia total, sem interferências ou sabotagens. Era a primeira vez que eu via uma ação genuinamente altruísta vinda dele, algo que contrastava com todas as crueldades anteriores.
Mas a dúvida permanecia: seria uma mudança verdadeira ou apenas uma nova armadilha? Enquanto eu considerava a oferta, o silêncio do escritório parecia amplificar cada pensamento. A tensão era quase insuportável, e eu sentia que estava à beira de uma escolha que poderia determinar não apenas minha carreira, mas meu equilíbrio emocional. Cada passo era calculado, cada decisão pesava toneladas, e a incerteza sobre suas intenções pairava como uma nuvem negra. Naquela noite, ao revisar os documentos do novo projeto em casa, recebi mais uma mensagem dele: confie, mas só se estiver pronto. O que vem a seguir depende de você. A frase era enigmática, carregada de promessa e ameaça simultaneamente. Meu coração disparou, o frio percorreu minha espinha, e a sensação de suspense era quase física. Eu sabia que estava prestes a entrar em uma fase crítica, onde o próximo passo poderia levar à redenção ou à destruição completa. O projeto que ele me permitiu liderar tornou-se minha salvação, mas também o campo de batalha definitivo. Cada decisão que eu tomava era analisada por ele de longe, cada movimento parecia medir minha capacidade de resistir a futuras humilhações. Mas algo havia mudado, ele não interferia diretamente. Observava, silencioso, e isso por si só era um teste emocional intenso. Cada olhar seu carregava a mesma ambiguidade que sempre me desconcertava: respeito ou desafio, ameaça ou reconhecimento. O ápice da tensão surgiu quando descobri uma irregularidade séria em uma das contas da empresa, algo que poderia causar prejuízo enorme se não fosse corrigido a tempo. Imediatamente, percebi que não se tratava de um erro qualquer, alguém havia manipulado dados para comprometer o projeto. Meu primeiro impulso foi o pânico, mas logo a razão assumiu o controle. Precisava agir com cautela, reunir provas, proteger minha reputação e, ao mesmo tempo, evitar que ele percebesse que eu sabia. Foi nesse instante que o efeito dominó começou. Apresentei as evidências à diretoria, detalhando minuciosamente a manipulação e apontando responsabilidades. O clima no escritório tornou-se elétrico. Olhares surpresos, sussurros apreensivos e a tensão quase palpável criavam um cenário que lembrava uma sala de tribunal. Meu chefe permaneceu calmo, aparentemente indiferente, mas eu sabia que cada palavra minha tinha atingido seu ego de forma profunda. Ele, que por tanto tempo controlara e humilhara, agora estava vulnerável diante da exposição que eu providenciara. O desfecho legal e social não demorou a aparecer. A diretoria decidiu abrir uma investigação formal, revisando contratos, e-mails e registros internos. Descobriu-se que ele havia manipulado relatórios anteriormente, prejudicado colegas e criado um padrão de conduta abusiva que afetava a empresa há anos. As evidências eram incontestáveis. Quando a notícia se espalhou, colegas começaram a se aproximar de mim com olhares de respeito e até gratidão silenciosa. A humilhação que eu havia sofrido parecia se inverter, agora transformando-se em poder, confiança e reconhecimento público. A prisão foi iminente. Ele foi afastado imediatamente, investigado pelos órgãos competentes, e em pouco tempo, enfrentou um processo judicial que expôs publicamente toda a extensão de suas ações. A cidade e o bairro começaram a comentar o caso. Fofocas se transformaram em notícias sérias, manchetes relatando a queda do homem que todos temiam no ambiente corporativo. Pessoas que antes o admiravam ou temiam agora o rejeitavam, e o impacto psicológico sobre ele começou a se tornar evidente. Aquele que durante anos havia manipulado, humilhado e destruído reputações, agora enfrentava o ostracismo social, o desprezo público e a justiça. Mesmo com a vitória parcial, o alívio que senti foi misturado com um vazio silencioso. A calmaria após o caos era estranha, quase desconfortável. Eu tinha provado meu valor, exposto a verdade e sobrevivido, mas a sensação de perda, das horas desperdiçadas, da confiança quebrada e da energia emocional drenada, permanecia como uma sombra constante. O silêncio do escritório sem ele, a ausência de seu olhar calculista, parecia reforçar o peso da experiência. Nada podia apagar o que vivi, apenas seguir em frente. Em meio a esse silêncio, novos segredos vieram à tona. E-mails antigos, cartas internas, registros de funcionários e depoimentos detalhavam que sua crueldade não era um fenômeno recente. Desde a sua chegada à empresa, ele havia manipulado, coagido e humilhado inúmeros colegas, criando um histórico de vítimas silenciosas. Descobri que, por anos, ele havia escondido suas intenções, construído uma fachada de profissionalismo e liderança, enquanto espalhava destruição emocional. Essa revelação, ao mesmo tempo chocante e esclarecedora, permitiu que eu entendesse melhor a magnitude de sua toxicidade e como sobreviver a ela não era apenas questão de sorte, mas de resistência, inteligência e coragem. Mesmo afastado e sob investigação, ele tentou manter algum contato.
Recebi mensagens indiretas pelas redes sociais, cartas enviadas discretamente e comentários sutis de colegas próximos a ele, todos tentando criar uma ponte de comunicação. Era sua forma de testar se ainda poderia exercer algum controle sobre mim, mesmo debilitado. Cada mensagem carregava ambiguidades, arrependimento ou manipulação. Tentativa de reconciliação ou novo jogo de poder. Eu aprendi a não ceder imediatamente, analisando cada gesto, cada palavra, mantendo meus limites e vigilância constante. Surpreendentemente, após meses de tensão, ele realizou seu primeiro gesto genuíno de altruísmo. Um funcionário da empresa enfrentava uma grave crise pessoal e financeira, e ele interveio discretamente, sem buscar crédito ou reconhecimento, garantindo suporte e proteção para o colega. A notícia chegou até mim, e apesar da incredulidade, algo dentro de mim mudou. Percebi que ele ainda era capaz de bondade, mesmo que mínima, e que a transformação, se genuína, poderia ser lenta e complexa. O processo de reintegração começou de forma gradual e cautelosa. Ele foi autorizado a acompanhar alguns projetos sob supervisão rígida, sem acesso direto à equipe que havia prejudicado, sendo constantemente monitorado para evitar abusos. A dinâmica da empresa mudou. Confiança, limites e transparência se tornaram essenciais, criando um ambiente em que ele podia existir, mas não dominar. A convivência nova com ele, quando presente, exigia atenção e controle constantes. Cada gesto, cada palavra e cada decisão eram analisados com cuidado. A família corporativa se reorganizou, estabelecendo protocolos claros para evitar manipulação e abuso, e eu me mantive como referência de resistência, capaz de enfrentar o que antes me destruía. Mas, mesmo com limites e vigilância, a tensão persistia. Ele ainda podia surpreender, e eu sabia que, embora a justiça social e legal tivesse sido feita, a verdadeira mudança dele dependia de escolhas internas, não de regras externas. O suspense sobre suas intenções futuras permanecia, uma sombra que pairava sobre cada interação, mantendo meu coração alerta, minhas decisões cautelosas e minha mente sempre preparada para o inesperado. Naquele silêncio inquietante, percebi que a história ainda não estava completa. As cartas, mensagens indiretas continuavam chegando, cada uma carregada de significado ambíguo. O homem que tinha destruído minha confiança tantas vezes agora estava diante de uma escolha real: continuar a manipular ou finalmente assumir responsabilidade e buscar redenção verdadeira. O escritório, agora silencioso, parecia respirar de uma forma diferente. A tensão que antes pairava no ar havia diminuído, mas ainda era possível sentir o eco das semanas e meses de humilhação, manipulação e jogos de poder. Eu me sentia mais forte, mais consciente das armadilhas emocionais que me cercavam, mas também sabia que a história ainda não estava totalmente concluída. Havia uma linha tênue entre justiça e confiança, entre reconhecimento e suspeita, e era nesse espaço que ele e eu continuávamos a existir. Ele começou a mostrar sinais sutis de reintegração. Não mais ataques velados, nem comentários sarcásticos, nem indiretas maliciosas. Havia cautela em cada gesto, um esforço visível para demonstrar colaboração sem invadir meus limites. Surpreendentemente, até alguns colegas começaram a notar mudanças em sua postura. Um dia, durante uma reunião, vi-o corrigir discretamente um erro que poderia ter prejudicado um novo funcionário. O gesto era silencioso, sem a necessidade de reconhecimento, mas evidenciava um esforço consciente de agir de forma ética e responsável. Apesar disso, a memória das humilhações ainda me assombrava. Cada decisão minha vinha acompanhada da lembrança de seus ataques anteriores, das reuniões onde fui ridicularizado, das palavras afiadas que queimaram minha confiança. Mas com o tempo, percebi que a força para resistir ao seu comportamento já não vinha apenas da defesa, mas de uma reconstrução interna. Eu havia sobrevivido, aprendido a me proteger e a reconhecer sinais de manipulação antes que pudessem me atingir. A convivência gradual e monitorada permitiu observar outro lado dele, escondido por anos. Entre gestos de responsabilidade e pequenas atitudes altruístas, percebi que o homem que outrora era pura toxicidade tinha fragmentos de humanidade que ainda podiam florescer. Ele começou a apoiar colegas, a reconhecer publicamente realizações de outros, e até a admitir falhas passadas em momentos de supervisão direta. A mudança era lenta, mas real, um processo doloroso, para ambos, de reconstrução de confiança mútua e limites firmes. Nesse período, minha própria vida profissional e emocional começou a se reorganizar. Comecei a receber reconhecimento genuíno de colegas e superiores, oportunidades antes negadas surgiram, e percebi que, apesar das cicatrizes, ainda havia espaço para crescimento e sucesso. Meu antigo medo de falhar diante dele ou da equipe foi substituído por uma confiança calculada, uma assertividade que me permitia agir sem me submeter a jogos de poder.
Eu não precisava mais provar nada a ele, precisava apenas continuar a fazer meu trabalho com integridade e coragem. E então, inesperadamente, veio a carta mais enigmática de todas. Ele a deixou discretamente na minha mesa, sem assinatura, sem pistas sobre o autor. A mensagem era simples, mas carregada de significados ocultos. O passado não define o futuro. Mas o futuro depende do que você está disposto a aceitar. Meu coração acelerou. As palavras eram uma promessa, uma advertência e um convite simultaneamente. Eu sabia que era o ponto final de uma fase, mas também o início de uma nova etapa, na qual ainda precisaria manter vigilância e discernimento. A comunidade ao redor, antes repleta de fofocas e julgamentos, começou a mudar de tom. A exposição pública do seu comportamento anterior trouxe não apenas justiça, mas lições para todos: como reconhecer abuso, como se proteger de manipulações e como reconstruir confiança após o caos. Alguns antigos colegas, vítimas de suas ações, vieram conversar comigo, agradecendo por ter ousado expor a verdade. A sensação de validação era intensa, mas também acompanhada de uma consciência dolorosa. Muitas pessoas ainda carregavam cicatrizes silenciosas. Em um gesto final de reconciliação parcial, ele procurou um funcionário mais jovem, que estava começando a carreira, e ofereceu orientação profissional, dessa vez de forma transparente, sem manipulação ou controle. O ato, embora pequeno, demonstrava uma mudança real, ainda que limitada, e me fez perceber que mesmo a pessoa mais tóxica pode, em algum nível, reconhecer seus erros e agir para reparar o dano, mesmo que apenas parcialmente. Com o tempo, criamos uma nova dinâmica dentro da empresa. Limites claros foram estabelecidos, responsabilidades redistribuídas, e protocolos de supervisão implementados. Eu passei a atuar com mais autonomia, mas mantendo vigilância sobre potenciais abusos. A relação com ele nunca voltou a ser de confiança completa, mas tornou-se funcional, baseada em respeito mútuo e limites bem definidos. A reconstrução não era perfeita, mas era possível viver sem medo constante, sem humilhação e com consciência de que o passado não podia ser repetido. Ainda assim, algo pairava no ar. Ele continuava enviando pequenas mensagens indiretas, gestos quase imperceptíveis, sinais de que observava de longe. Cada ação era analisada, cada palavra decodificada. Eu sabia que não poderia relaxar completamente, a sombra do passado ainda existia, mas agora eu estava pronto para enfrentá-la sem ser destruído. A tensão havia se transformado em cautela, a humilhação em experiência, e a incerteza em vigilância ativa. Naquele momento, enquanto deixava o escritório ao final do expediente, olhei para a porta por onde ele saíra anos atrás, e percebi o quanto tudo havia mudado. Havia justiça, aprendizado, sobrevivência e crescimento. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta: poderia ele realmente mudar de forma permanente, ou a qualquer momento a máscara de bondade poderia cair e revelar novamente a verdadeira face que tanto me destruiu? E assim, com o coração batendo acelerado e o silêncio inquietante ao meu redor, percebi que, embora a guerra tivesse terminado, a vigilância e a reflexão sobre confiança nunca seriam completamente esquecidas. O suspense final permanecia, como uma sombra silenciosa sobre o futuro, lembrando que, mesmo após a queda de um vilão, o equilíbrio entre redenção e destruição depende de escolhas contínuas.